A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, especialmente que vocês são inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, Barra São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, Nação Brasil. Iremos começar o culto nessa madrugada em Ezequiel capítulo 4 e capítulo 5. 1h05 da madrugada, que vai ser agora, igual o segundo já colocou, agora 1h05. Iremos começar o culto nessa data 26/9/2025, sexta-feira, mês de setembro. Vamos lá, o resumo do capítulo. Ezequiel dá início ao confronto com a sua insubordinada comunidade, dramatizando uma guerra. Ele utiliza um tijolo para representar Jerusalém, constrói uma rampa, uma fortificação contra ela, simulando o cerco à cidade. 4:13. Por 390 dias permaneceu do lado direito da cidade de Brinquedo e por 40 do esquerdo, representando a punição destinada a Israel e Judá. VV 4:8. Em sua vigília, alimentou-se apenas o suficiente para manter-se vivo, numa representação de que a fome se abateria sobre Jerusalém. VV 9:17. Continuando seus atos simbólicos, Ezequiel toma uma espada afiada e corta o cabelo e a barba, dividindo-as em 3 partes, tratando cada texto de uma maneira representativa. 5:1-4. O comportamento estranho do profeta acabou por atrair a população de Tel Abib, que se admirava de sua postura. Em seguida, na hora certa, Ezequiel falou: Jeová irá, sem dúvida, punir e dispersar seu povo pecador, e se vingará de seus constantes pecados. Jerusalém e Judá estão fadadas a se transformarem em ruína, e sua gente destruída pela guerra, pela fome, pela praga. VV 5:17. Versículo-chave. A curiosidade impele a atenção. Aplicação pessoal. A pregação não é a única maneira de persuadir um ouvinte para que você tem a compartilhar. Destaque. Rampa 4:2. Para facilitar o ataque à cidade fortificada dos antigos exércitos, ao cercá-las, construíram amplas rampas de barro para que pudessem atingir o cume das muralhas. Os 390 dias. Os 390 dias. 4:5-8. Estes dias representam os anos que Israel e Judá irão sofrer a punição divina. Os anos específicos que esses dias representam são incertos, motivo de muita controvérsia entre os estudiosos. Uma possibilidade de que os 390 dias tivessem sido calculados desde a época de Jeroboão I, que organizou Israel como um reino separado e deu início a um falso sistema litúrgico. P. 230. Neste caso, o juízo divino equivale à perda de contato com Jeová, pois o povo do Reino do Norte não mais cultuava em Jerusalém. Os 40 anos de Judá podem estar relacionados com a retirada da glória de Jeová do templo de Jerusalém, sem data definida. Descrita por Ezequiel nos capítulos 8:11, os espantos da guerra, praga e fome não são tão terríveis de se contemplar quanto a perda do relacionamento pessoal com o Senhor. Trigo, cevada, etc. 4:9. Com alimentação escassa, favas, lentilhas e outros grãos, que normalmente eram descartados, passaram a ser misturado com o ralo suprimento de trigo e cevada, e moído todo junto para a produção de farinha destinada à fabricação de pães. Estes comprimentos representavam a fome. Fazendo a barba e cabelo. 5:4. Este ato simbólico envolve muitos aspectos.
representa a profanação, pois um sacerdote barbeado não poderia ministrar no templo. LV 21:5. Raspar toda a cabeça também significava um rito pagão proibido, uma forma de homenagear a morte. CF Isaías 22:12. AM 8:10. Neste caso, a morte da nação pecadora. O cabelo em si mesmo simboliza os habitantes de Jerusalém. A maneira pela qual Ezequiel descartou-se dele representa o destino do povo. Explicação 5:5:17. As ações dramáticas estranhas de Ezequiel constituíram o assunto do dia na comunidade. Por isso o profeta precisava explicar o seu significado. Há uma escola de inspiração cristã que assume que se um crente viver condignamente, seus atos são testemunho suficiente ao mundo. Sem palavras, qualquer ato ou testemunho é passivo de ser mal entendido. Acusação e veredicto, 5:6-17, os versos 6 e 7. Contém a acusação de Jeová. Seu povo se rebelara contra as leis e decreto dele. O que eu falei que isso aqui é lei? Eu não já falei e volto a falar? Quem disse que isso aqui é Bíblia? Eu já falei que não é. O nome Bíblia é errado. O que eu falei? Vou repetir, ó. Os versos 6 e 7 contém a acusação de Jeová, seu povo se rebelara contra as leis e decreto dele, viu lá? As leis e decreto dele, ó. As leis é dele e os decretos é dele. Tá vendo, meus irmãos e minhas irmãs? Tudo isso que eu estou lendo é lei, não é Bíblia. E se ajustar aos padrões de comportamento das nações pagãs, viu lá? Pagã, tá vendo? É por isso que não pode falar esse nome Bíblia, não pode, entendeu? Porque se o nome que fala Bíblia não é o livro, mas sim é o nome que é pagão. Não é o livro, não é o que eu estou lendo aqui. É o nome Bíblia é pagão, entendeu? Não pode falar esse nome por causa disso. Por causa de quê? Aí se juntaram aos padrões de comportamento das nações pagãs, tá vendo? Eles não quis obedecer a isso aqui, ó, tá vendo? E não se trata de uma falha involuntária, mas de um pecado contra a revelação e o conhecimento, tá vendo? Que eu acabei de falar logo atrás. Revelação e o conhecimento. Eles não quis saber, tá vendo? Não é de um pecado contra a revelação e o conhecimento. Eles não quis saber da revelação e o conhecimento. Quem vive de revelação? Qual é essa igreja aqui? Ó? Essa igreja aqui é da revelação, da profecia, né? E de conhecimento. É de conhecimento. Por isso que eu sempre falo. Aqui ninguém passa pastor Simão Santos, não. Ninguém passa essa igreja aqui, não. Essa igreja aqui, ela tem espiritual, que é a revelação, e o conhecimento, o avançado. Segue o veredicto. Jeová julgará a cidade sem piedade. Todos que a profanaram bem como ao templo. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs? Igreja, tem que estar na igreja, tem que estar na igreja, tá vendo? Ó? Todos que a profanaram bem como ao templo, tá vendo? Ó? Jeová mora fora de igreja, Jesus mora fora de igreja, o Espírito Santo mora fora de igreja. Hein, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas? Jeová mora em rua, mora em praça? Não. Continuando, perecerão e os poucos que permanecerem serão dispersos. A fome, as bestas feras, não a paz. Está na espera dos que rejeitam Jeová. Tá vendo, meu irmão? Ó, a fome, as bestas feras, não a paz. Está na espera dos que rejeitam Jeová. Tá vendo? Então, melhor ouvir a palavra do Senhor, praticá-la, obedecê-la, para que tudo vá bem com vocês do outro lado. É que eu sempre falo. Eu estou seguro da minha salvação. E vocês do outro lado? Será que está seguro da sua salvação? Que eu estou. E vocês do outro lado? Então, procura pensar no que eu estou falando. Nós estamos aprendendo ainda, tópico focalizado no esboço, Judá, nações, restauração, templo. Até o próximo culto e próximo vídeo, né? Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, te agradecemos por este culto nessa madrugada 26/9/2025, sexta-feira, mês de setembro. Abençoe somente meus inscritos, que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, e os que estão sempre ligados aqui.
E os dizimistas e os ofertantes, essa é minha irmã, meu irmão, meu amigo, que são dizimistas e ofertantes, abençoe eles em tudo também. Amém. E todos que estão ajudando aqui também, somente os inscritos que estão ajudando. O milagre é deles e portas novas é só para eles. E amém e amém. É o que eu profetizo para os que estão somente aqui. Amém e amém.